estou participando de uma conferência mundial da igreja. São 10 horas de transmissões, né, dos líderes gerais. E é fantástico, são pessoas maduras, em termos de vida, né? Normalmente todo mundo tem mais de 60. E são pessoas também maduras espiritualmente. E eu comecei a pensar a respeito disso. Quem nós damos ouvido? Na verdade, se você olhar desde a sua infância, você deu ouvido às pessoas que eram importantes para você, seus pais, pessoas significativas. Isso formou a sua maneira de pensar. Hoje a maneira que a gente pensa não é necessariamente nossa. É uma maneira construída pelo que as pessoas que foram importantes para nós pensavam. Vale a pena você avaliar se seus pensamentos, se as suas crenças, se os valores que você tem, eles estão alinhados com você hoje, com quem você é. E as pessoas a quem você dá atenção, o mundo tem muitas vozes, né? O mundo tem muitas vozes. E às vezes a gente fica perdido com tanta informação. E existe uma fonte de informação que hoje, assim, muitas vezes tem sido desprezada e fica até meio estranho você dar atenção a ela, mas isso não acontece com todas as pessoas, e espero que não aconteça com você. E tem uma passagem no livro de Salmos que diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Então, em meio a tantos ruídos que vêm a nós podemos ter essa fonte de informação, nós podemos ouvir, né, as Escrituras. Muitas pessoas nunca leram a Bíblia de capa a capa. Vale a pena. Se achar difícil, o Velho Testamento tem uma linguagem um pouco complicada, especialmente alguns deles, né, alguns dos livros, mas as histórias são fantásticas. Quando eu faço discursos na igreja, as histórias que eu mais gosto de usar são do Velho Testamento, que são ilustrações muito interessantes e muito aplicáveis à vida, né? O Novo Testamento, especialmente, tem os princípios dados pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Quem você está ouvindo? Essas pessoas, eu tive, né, porque eu já terminei a formação de psicanálise, tinha um professor lá, um cara muito gente boa, mas ele é pós-estruturalista, tá? Não sei se você já ouviu essa linha de pensamento. Os pós-estruturalistas, eu não conheço muito do pós-estruturalismo, mas eu sei esse princípio, que foi um que a gente batia muito de frente, né? Para ele, a verdade é relativa. Não existe verdade definitiva, né? Como as coisas de Deus são para sempre. Do jeito que né? Existem algumas mudanças, mas não mudam os princípios. Os mandamentos não mudam, não se adaptam. Tá? Por isso é interessante a gente olhar para quem a gente está olhando. Esse senso comum que diz para a gente, pense assim agora, pense assim depois, né? E vai mudando. Você pode até falar, achei muito interessante uma vez um orador num discurso falou sobre isso, né? Viver entendendo que existe uma verdade, uma lei correta, às vezes pode dar um sentimento de culpa porque você não está em acordo com essa lei. Não é? Mas pensa bem, se isso não é muito melhor do que você viver sobre essa confusão de a verdade não existe e você é julgado não por princípios corretos, mas pelo senso comum. Olha que trem perigoso. Conforme aquilo que as pessoas com quem você se relaciona acreditam, você vai se adequar ou não. Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante uma vez, um jovem falando, né? Ele falou: é muito fácil você ser amigo dos drogados, é só você se drogar também. É fácil ser amigo dos baderneiros. Olha só, você é bom ou mal de acordo com os padrões do grupo, com as crenças daquele grupo, com aquele senso comum. Isso é muito perigoso, eu acho. Prefiro ficar aqui, tá? No estruturalismo, nas coisas certas, nas verdades eternas, né, que servem para todas as pessoas. Isso são os princípios, né? Isso são os princípios. Eu tenho lidado com pessoas que muitas vezes têm desafios, que trazem esses desafios desde a infância, de história, porque no processo você constrói, né, especialmente as questões inconscientes que vão definir a maneira que você vê o mundo, pela relação com seus pais. E às vezes essa relação não é boa, porque essas pessoas não são pessoas estruturadas. Então eles não te estruturam. E você está hoje sofrendo por causa disso. Mas não é necessariamente culpa deles, porque eles também tiveram pais que não os estruturaram. E essa corrente, ela vai seguindo aqui para o passado. Você está aqui no meio. Tá? Você pode ser o elo forte dessa corrente, que vai quebrar com esses princípios, tá? Com essa
pobreza de pensamento, com essa mesquinhez de pensamento, com essa falta de perdão. Para aqui, segura as ondas aí. Eu agora estou dando atenção, estou ouvindo quem tem pensamentos mais elevados. E agora daqui para frente, filhos, netos, bisnetos, daqui para frente, a corrente vai seguindo uma linha de pensamento diferente, com valores diferentes, com crenças que ajudem, que valorizem a mim. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Um princípio interessante que eu queria falar hoje, que vou falar, né? Não só queria, mas quero. Existem coisas ao nosso entorno, eu falei num outro vídeo a respeito de proatividade. Existem coisas que estão no nosso círculo de influência. Então eu quero falar sobre 3 pontos em relação a isso. Primeiro, existem coisas na nossa vida que são de nosso controle direto. Existem coisas que são de nosso controle indireto. Existem coisas que são de controle inexistente. Você não tem controle, tá? Então, o que você faz com as coisas de controle direto? Se você não está fazendo o que tem que fazer, você passa a fazer. Você muda. Você tem poder para fazer as mudanças que você quiser, tomar as decisões que você quiser. Naquilo que você tem controle direto, você atua. Você faz do jeito que tem que ser. No que você tem controle indireto, quer dizer que está no seu ciclo de influência. Ou seja, você pode, através da influência que você tem com outras pessoas, você não tem controle sobre aquilo, mas algumas pessoas com quem você se relaciona e que você pode influenciar, têm controle. Então você pode exercer esse controle indireto através da influência que você tem dentro do seu ciclo de influência. E o que está fora do seu ciclo de influência, você se aquieta e fica sabendo que essa é a escritura lá de Salmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa para o Pai Celestial resolver. Coloca o teu foco naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode influenciar. Permite que os céus vão cuidar do resto. É uma crença que pode deixar a gente um pouco aliviado, né? Porque por mais que você se aflija e se você se desgaste tentando mudar coisas que estão fora do seu controle, você só vai gastar seu tempo e sua energia. Mas se você se concentrar no que você tem controle direto, no que você tem controle indireto, lembra que o ciclo de influência pode crescer e você pode alcançar mais e mais coisas que você não alcançava antes. Tá bom? Então, o princípio hoje é: quem eu estou ouvindo? Critica um pouquinho antes de aceitar. A gente aceita prontamente. Outro dia eu vi um vídeo, eu não quero falar de política aqui, né, mas eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Um rapaz entrevistando pessoas que eram pessoas que tinham um pensamento comunista, né? E eles não conheciam nada da base, dos princípios. Eles não conheciam, vamos dizer assim, a teoria do negócio. Eles estavam na vibe, sabe? Disseram que isso aqui é bom. E todas as alegações, quando o rapaz começava a perguntar, elas não tinham fundamento. E eles não percebiam que... Tem um rapaz que falou: eu vou para casa, não dou conta de fazer isso aqui. Então a gente aceita essas crenças, né? A gente não cuida quem está falando. Isso é uma coisa muito importante. Quem está me falando esse negócio? Tá? Saber a origem da informação é muito importante. Que resultado essa pessoa tem? O quanto ela é feliz? O quanto ela contribui com o mundo para ter autoridade para me ensinar uma coisa para eu mudar a minha vida? Então, cuidado com aquilo que você ouve, né? E a informação que você permite fazer parte de você. Porque é assim que você vai passar a julgar e defender. E esses meninos defendiam, né? Mas defendiam uma coisa que eles nem conheciam. E a gente cai nesse erro também. Sempre vai ser mais seguro se basear nos princípios, naquilo que você pode confiar que foi assim, que é assim e que sempre vai ser assim. Eu quero te colocar aqui uma ajuda extra, tá bom? Em Tiago 1,5 tem uma passagem que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé. Aí o versículo 6 continua explicando um pouco mais dos princípios. Dá uma olhadinha lá. Então vamos dar atenção a quem traz a informação para nós. O que ele está agregando para a sua própria vida e para a vida dos outros. Para que a gente possa se aquietar. E pode saber que o Senhor é Deus. Até nosso próximo papo.